Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar prosseguimento aqui com o nosso evento, com o nosso Up Next, com o seguinte debate, né? Nesse momento, os caminhões estão on, eletrificação, conectividade e a revolução da agenda ESG. Para essa conversa, para esse bate-papo, eu gostaria de convidar aqui o Bernardo Brandão, diretor de marketing e serviços ao cliente da Iveco América Latina, o Alex Nucci, diretor de vendas de soluções de transporte da Scania, e o Leonardo Eda, PMO e Innovation Manager Transportation do Mercado Livre. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos amigos aí da Automotive Business. Boa tarde, maravilha. Meus caros, para a gente começar, eu gostaria já de abrir, e podemos fazer aí um esquema abrindo aqui com o Leonardo, por gentileza. Queria saber de vocês o seguinte: qual é a influência da agenda ESG no que tange, né, na adesão, no caso, a novas tecnologias nessa seara de eletrificação, enfim, dentro da nossa área? Eu acredito, e aí, pela minha experiência aqui no Mercado Livre, que a agenda ESG, ela tem um precedente, que é a responsabilidade corporativa. Então, o que eu acredito é que antes da gente falar com o investidor, antes da gente falar com o mercado como um todo, nós temos que ter a responsabilidade pelos nossos impactos. Então, o Mercado Livre acredita muito nisso. Eu acho que esse é o grande ponto hoje. A agenda ESG, ela traz para a gente os instrumentos financeiros para que a gente possa impulsionar as adoções. Então, mas eu acredito que antes disso, a gente tenha que, sim, olhar para dentro e ter autorresponsabilidade e entender que, no caso do Mercado Livre, entender qual que é o nosso impacto e como a gente mitiga esses impactos. Vamos lá, dando prosseguimento. Bernardo, por gentileza. Bom, boa tarde novamente a todos. Eu acredito que a agenda ESG, ela nasce de uma mudança socioeconômica que a gente vem vivendo, né? E acho que, como dito pelo colega, as empresas hoje elas enxergam muito mais a sua responsabilidade, né, dentro das três letrinhas aí, né, que nós temos dentro do ESG. E eu vejo que há hoje uma clareza muito grande para as companhias de que é necessário retribuir e cuidar, né, muito bem do meio em que nós estamos inseridos, afinal, todos nós dependemos dele, né? Então, se há muito tempo atrás havia um conceito de que recursos eram finitos, de que a sociedade no entorno da empresa não era tão relevante, né? De que a nossa parte de diálogo, né, a parte de governança, principalmente também com a sociedade, também não era muito relevante. Acho que hoje isso tem uma característica totalmente diferente, né? A gente sabe que para a sustentabilidade do negócio, hoje como um todo, e seja qual companhia for que a gente esteja falando, é muito necessário que a gente esteja muito conectado com todos esses temas, né? Muito principalmente a parte social, né, e de environment também que nós temos aí dentro dessas três letrinhas, porque hoje vem uma geração surgindo aí, né? Isso de novo está conectado com o fenômeno socioeconômico e também com uma mudança social que a gente vem passando. E vem uma geração surgindo aí que tem uma conexão muito mais forte com as pautas, né, que essas três letras tão importantes representam. Então, além da questão da responsabilidade da companhia, né, que acho que foi muito bem dito pelo colega do Mercado Livre, tem também uma questão da sustentabilidade do nosso futuro, porque em breve o novo perfil do cliente que está surgindo e que vai passar a ser comprador de muitos dos serviços, muitos dos produtos, se já não é, né, hoje uma grande parte, comprador de muitos dos serviços e muitos dos produtos, talvez no caso de caminhões ainda nem tanto, mas vai ser sem dúvida nenhuma, esse cliente
Eu acho que Bernardo deu uma esse travadinha. perfil, então eu acho que isso é muito relevante. Bernardo, se você puder só repetir esse finalzinho, que você deu uma leve travada aqui para gente. Tá bom. Eu disse que então esse perfil de cliente que está surgindo agora, eles inclusive escolhem marcas com base nesses pilares ESG. Então, além da função social, que ela é óbvia, né? E o próprio nome já diz, há uma questão da sustentabilidade do negócio para as futuras gerações que vão vir. Então, retornar algo para a sociedade, seja da forma como for, é hoje um atributo essencial para a escolha de muitas companhias, né? De muitas marcas. Então, eu acho que isso pesa bastante e todos nós estamos bem cientes disso e nos transformando cada vez mais também para conseguir conviver bem com a sociedade, com o meio ambiente, mas também conviver bem com as mudanças de perfil de comportamento de consumidores que vão surgir aí. Perfeito. Alex, agora estendo a você aí, sob o ponto de vista da Scania, qual que é a resposta acerca aí desse tema? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os amigos da Automotive Business que nos acompanham. Paulo Braga pelo convite. Aos colegas aí, Leonardo e Bernardo. Sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade do ponto de vista da Scania, ela faz parte do nosso negócio. A Scania, lá em 2016, quando ela decidiu, por conta própria, liderar o futuro do transporte para um mundo mais sustentável, entendendo que, se nós somos hoje, nós temos produtos que são mais poluentes, é natural que nós façamos algo para que os nossos produtos poluam menos. Então, a Scania, lá em 2016, pensando nesse futuro, começou a trabalhar todos os seus produtos, pensando exatamente no que os nossos colegas falaram. Como que nós vamos entregar o futuro, o mundo para os nossos jovens no futuro. Então, a Scania, em 2020, assinou o Science Based Targets, o Acordo de Paris, onde, traçando metas extremamente agressivas, tanto para a nossa produção, como também para os nossos produtos, onde nós temos como objetivo a redução de 50% da poluição ou da redução de CO2 dentro das nossas operações e que os nossos produtos, todos os nossos caminhões, ônibus e motores, até 2025, reduzam até 20%. Ou seja, introduzindo novas tecnologias, mas também aproveitando a tecnologia que temos hoje, até mesmo para os nossos produtos a diesel. Então, a Scania, em 2019, trouxe para o Brasil uma série de produtos, principalmente com foco na redução, eficiência energética e redução de consumo de combustível, e agora, em 2023, a Scania traz os seus produtos Euro 6, sendo a única montadora que desenvolveu um motor a combustão interna, ainda usando combustível fóssil, mas tendo uma redução expressiva. E do mesmo ponto, lá em 2019, quando trouxe também veículos novos para o Brasil, também trouxe os veículos a gás. Ou seja, a Scania, pensando nesse futuro, trabalha hoje, atualmente, tanto com diesel, produtos mais eficientes, e trouxe os veículos a gás, onde a gente pode caminhar para o biometano e trazer aí uma redução expressiva de CO2 nos próximos anos. Então, a agenda ESG é extremamente importante e permeia todos os trabalhos da Scania no Brasil e no mundo. Perfeito. E aí, eu gostaria, antes de fazer minha próxima pergunta, eu gostaria de convidar aqui aos amigos que estiverem acompanhando aqui a transmissão, façam perguntas aqui no live chat, porque aí lerei aqui para os nossos convidados os questionamentos de vocês. Por enquanto, aqui temos alguns elogios, no entanto, não temos perguntas. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos dar prosseguimento. E aí eu quero fazer uma pergunta, primeiramente, mais direcionada ao Bernardo e ao Alex. Qual que é o desafio? Aí a gente adianta aí alguns anos, trabalhamos também, né, com o presente, mas aí adiantamos alguns anos também. Quais são os desafios para operar veículos eletrificados na atualidade? O que vocês enxergam? Quais são as principais nuances também, as principais diferenças, distinções dos veículos a combustão? E quais serão os desafios no futuro também para vocês operarem esses veículos, vocês terem esses veículos, tanto Scania quanto Iveco? Podemos começar pelo Bernardo, à vontade, Bernardo. Beleza. Bom, a Iveco já está avançando a passos largos, né, na eletrificação, principalmente fora do Brasil. A gente tem a nossa parceria com a Nikola. Foi apresentado lá
na última feira de Hannover, né, na IAA, nossa versão a célula de combustível do nosso Nikola Tre, né? Então é um caminhão movido a célula de combustível. Mas quando a gente traz isso para a realidade da nossa região, é um pouco diferente, né? E um pouco mais complexo a introdução desses produtos eletrificados aqui. Primeiro, eletrificado é um mundo um pouco amplo, né? Nós temos veículos a bateria, nós temos os veículos movidos a célula de hidrogênio, nós podemos ter veículos movidos a outros tipos de células também, né? Gostei do comentário que a Letícia falou, porque o etanol aqui ele não pode servir só como um combustível específico, mas ele pode servir como insumo para uma célula também, né? Então, a gente tem vários tipos de realidade aqui, mas pensando hoje no que está mais próximo, talvez, e acessível no mercado, que seria os veículos movidos a bateria, né? Primeiro grande entrave que a gente teria, no caso do Brasil, principalmente, é a emissão, né? Uma coisa é você ter um veículo elétrico na Europa, que carrega 45 toneladas ali, uma emissão severa. Outra coisa é você ter um veículo elétrico no Brasil, que trabalha com 58 toneladas, 74 toneladas em muitos casos. Nas condições mais normais, né, de transporte, a gente está levando esse tipo de peso. Outra coisa é a infraestrutura, né? Então, apesar da nossa matriz energética ela ser diferente da Europa num sentido positivo, que poderia nos permitir ter um veículo elétrico mais verde do que a Europa tem, porque a nossa geração hoje, cerca de 80% da geração elétrica do Brasil é de fontes renováveis, né? A gente não tem a infraestrutura necessária hoje para você gerenciar uma frota elétrica dentro do país de uma forma em que ela seja funcional e principalmente em que ela seja rentável, né? E que faça sentido do ponto de vista operacional para os nossos clientes trabalharem. Então, o que a Iveco acredita muito é que há um passo intermediário entre a eletrificação do setor de veículos pesados, principalmente. A gente acha que para os veículos de carga urbano isso está mais próximo da realidade, até pela infraestrutura que já existe nos grandes centros, né? Mas para veículos pesados a gente entende que há um passo intermediário, que é o gás, né? Como foi dito aí, bem dito pelo colega da Scania, né? Pelo Alex. E a gente também acredita bastante nisso. A gente apresentou o SOH Gás na Fenatran, né? Um veículo totalmente preparado para o mercado nacional, desenvolvido para o mercado nacional. Não estamos simplesmente importando a versão a gás que a gente tem na Europa para o mercado brasileiro. A gente realmente fez um produto para o nosso mercado. E eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente precisa ainda passar alguns passos para a gente poder discutir o elétrico. O elétrico, ele parece interessante, mas considerando a matriz brasileira, acho que a gente tem outras opções mais viáveis hoje para descarbonização do que efetivamente para um veículo elétrico, principalmente nos pesados. Acho que é um pouco essa visão da Iveco sobre a introdução de elétricos aqui na região. Alex, agora, por favor, a gente já falamos do gás anteriormente, mas gostaria que você elaborasse um pouquinho mais aí sobre as estratégias da Scania. Não, sem dúvida. Eu concordo com o Bernardo, o elétrico é algo que está na nossa agenda. A Scania já tem o desenvolvimento de veículos elétricos rodando na Europa, e a gente vem trabalhando muito forte em todas as tecnologias, seja na elétrica, seja no biodiesel, seja no HVO, seja no etanol, seja no caminhão a próprio diesel, mas eu acredito que, assim, o Brasil é um país de distâncias continentais, e a gente carrega uma carga de alto peso. Então, para que a gente atinja aí boas autonomias, acho que o elétrico tem um grande desafio no futuro, que é vencer essa barreira de ter uma autonomia maior para você entrar em longas distâncias. Mas concordo bastante com o ponto de vista que o elétrico pode começar muito bem quando a gente fala do distribuição urbana. Acho que a urbana tem um grande potencial para o uso dos veículos elétricos. Por outro lado, nós temos desafios muito grandes em relação à infraestrutura, não só a infraestrutura de abastecimento, mas como também pensando no futuro do descarte das baterias. Então, o elétrico é algo que certamente vai acontecer no futuro, nós não sabemos ainda o tempo, acho que o mercado é que vai mandar qual é o momento certo de introdução dele, mas nós temos condições agora com o gás, como bem colocado pelo Bernardo. A Scania, por exemplo, trouxe os veículos a gás em 2019, são veículos movidos aí 100% a gás, tanto natural como biometano, e lá em 2019, com a introdução dos veículos, o que a Scania fez? Para poder ajudar no desenvolvimento da infraestrutura, a Scania fez parcerias importantes com produtores e distribuidores de gás.
identificando os nossos corredores azuis e fazendo com que, por exemplo, hoje já tenhamos praticamente toda a costa brasileira com gás disponível para uso em veículo rodoviário. Qual que é o próximo grande desafio para o Brasil? Pensando em redução do CO2 e nessa agenda ESG, é que a gente introduz o biometano. E a gente vem fazendo um trabalho importante com as próprias distribuidoras para que haja um uso maior do biometano no Brasil, para que a gente possa, de fato, atingir aí até 90% de redução de CO2. O que pode também contribuir para o desenvolvimento do gás não é só o biometano, mas também o uso de veículos a gás liquefeito, onde a autonomia do caminhão cresce bastante. Então, nós temos condições aqui agora, com o gás no biometano, de reduções expressivas de CO2, mas certamente usar ele como o veículo para médias e curtas distâncias e ter os nossos caminhões a diesel até que tenhamos capacidade de ter veículos no Brasil que alcancem uma autonomia e cubram aí o nosso país continental. A gente falando, né, de gás, de biometano, falamos também de infraestrutura. Perdão. Eu gostaria de perguntar para o Leonardo, né? Hoje o Mercado Livre tem, né, uma frota de veículos, né, de furgões, a GNV tem uma frota de veículos elétricos também. Como que o Mercado Livre enxerga isso? Hoje são veículos elétricos, né, Leonardo? Me corrija se eu estiver enganado, com cerca de 200 quilômetros, né, de autonomia. Como é que funciona? Como é que vocês têm trabalhado isso? É last mile? Como é que é a estratégia do Mercado Livre nessa gestão de frota e também, no caso, para redução de emissões? O Mercado Livre hoje ele trabalha em todas as milhas, na verdade, com a redução das emissões. Então, acho que, porém, quando a gente olha justamente isso que os colegas colocaram, quando a gente olha as grandes distâncias, a gente precisa buscar alternativas de transição. Então, a gente passa a não ter mais, não olhar só para a eletrificação, e acho que isso é algo que a pauta ESG ela é bastante interessante, porque ela traz todas essas alternativas para a mesa. Então, hoje a gente está buscando, para grandes distâncias, quando a gente fala principalmente de caminhões, a gente está olhando para gás, a gente está olhando para biometano, a gente está olhando para a hibridização. Porém, quando a gente olha para curtas distâncias e quando a gente olha para last mile, dentro das alternativas, a gente vê duas grandes tecnologias que podem nos ser úteis. A primeira delas é o etanol, que já está aí, já é parte da realidade brasileira, né? E que tem uma queda expressiva em relação à gasolina e ao diesel. E o outro é a eletrificação. E aí, a eletrificação, no caso do MELI, você tem razão, a gente trabalha aí com veículos que hoje têm autonomia perto dos 180, 200 quilômetros e que são utilizados basicamente para coletas dentro das grandes cidades e também para esse last mile, né? Então, dos nossos hubs para a casa do cliente. E o grande desafio dessa operação é justamente como eu utilizo da maneira mais eficiente esse meu ativo. Porque é um ativo mais caro, o MELI ele se considera um enabler da eletromobilidade dentro da América Latina, e a gente sabe que a gente vai pagar um premium por isso, por ser early adopter. Então, o que a gente tem que fazer é tirar o máximo disso. Então, como eu opero isso na sua plenitude, como eu faço essa operação eficiente, como eu garanto que no dia seguinte a bateria está carregada, como eu garanto que os custos de energia vão estar dentro dos meus parâmetros e como eu garanto que essa energia é uma energia limpa, não só renovável. O Bernardo falou bem, 80% da nossa matriz ela é renovável, mas nem toda ela é limpa. Então, como é que a gente faz essa transição do renovável para renovável e limpo? Então, acho que esses são os principais desafios hoje do Mercado Livre. Perfeito, meu caro, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí, eu estendo aí aos três.
são as oportunidades? A gente já falou aqui um pouco sobre isso, mas quais são as oportunidades que a pauta ESG pode abrir aos transportes no Brasil e mais especificamente nessa seara que nós estamos aqui conversando? Podemos começar até por você, Leonardo, por gentileza. Eu acho que a principal oportunidade é as opções, são as novas opções. Acho que é bacana quando você tem essa pressão social, essa pressão de investidor, governo, a própria convicção da empresa e da companhia. Isso é legal porque traz opção. E a gente sabe que a gente só vai dar o próximo passo em termos de descarbonização quando a gente tiver opções e opções que sejam viáveis. Elas não podem ser simplesmente eficazes, elas têm que ser eficazes e eficientes. Então, eu acredito muito que a pauta ESG vem para nos ajudar a ter opções de descarbonização. Acho que eu vejo muito dessa forma, dado o que tudo a gente já conversou aqui e dado o que eu vejo no mercado. Perfeito. Bernardo, por gentileza. Eu concordo bastante com o Leonardo e eu acho que o ESG nos força a repensar o negócio, né? Então, quando a gente começa a se propor, né, a repensar, né, e ter esse tipo de responsabilidade, ter esses temas em pauta, a gente consegue realmente expandir um pouco os nossos horizontes e repensar o negócio, né? A nossa visão é que essa pauta tem forçado a indústria a evoluir, a se desenvolver, né, a buscar novas opções, e a Iveco acredita muito que não existe uma opção só, né, para realmente solucionar esse problema. Muito por isso, talvez a Iveco hoje seja montadora com o portfólio mais completo em termos de propulsões alternativas, né? Nós temos gás nos pesados, nós temos elétricos nos pesados, nós temos elétricos nos leves, nós temos gás nos leves, nós temos diesel dos leves aos pesados, nos médios nós também temos iniciativas de veículos a gás. Então, a gente olha o portfólio global da Iveco e muitas das coisas a gente já está trazendo aqui. Volta um pouquinho no ano passado, a gente foi a primeira marca ali na Fenatran a apresentar um portfólio completo, né? A Daily elétrica, o Tector a gás e o pesado a gás, movido, os veículos a gás movido tanto a gás comprimido quanto a biometano, né? Então, a gente tem efetivamente uma estratégia muito diversa e a gente entende que só a combinação das tecnologias corretas para as missões corretas pode atender em sua plenitude a demanda do transporte, principalmente brasileiro, que é o foco do fórum aqui. Nós já temos países na América Latina super desenvolvidos em eletrificação, como o Chile, tem uma das maiores frotas de ônibus elétricos do mundo, etc. Mas a gente entende que somente a combinação dessas tecnologias, e por isso mesmo a gente trabalha com esse portfólio, e a gente entende, inclusive, que o diesel, com suas novas regras de emissão de poluentes, ainda vai ter um papel importante para viabilizar o transporte, porque não adianta nada a gente também partir para 100% para propulsões alternativas e ninguém conseguir pagar, porque isso tudo depois vira custo para o fornecedor, para o cliente final, né? Então, a gente acredita que essa matriz diversa, essa combinação das tecnologias, no caso da Iveco, por isso a gente trouxe a Daily elétrico, o Tector a gás e o SOE a gás também, junto com a família diesel que já existia, é o que vai permitir a gente desenvolver o setor de uma forma mais limpa, mas mantendo ainda assim a competitividade e a operacionalização do setor para quem transporta, porque é necessário que seja viável, a conta ainda precisa, de certa forma, fazer um pouco de sentido, mesmo que haja um trade-off, em algum lado você vai talvez pagar um pouco mais caro para emitir menos carbono, do outro lado talvez você não vá conseguir fazer isso em 100% do seu transporte. Eu acho que o mercado de crédito de carbono pode ajudar a dar uma alavancada nisso. Eu tenho ainda a expectativa de que o mercado de crédito de carbono vai ainda fazer a gente avançar a passos mais largos ainda com esses veículos com propulsão alternativa. Mas esse é um tema que acho que daria para ter um fórum inteiro só sobre o mercado de crédito de carbono. Exatamente. Alex, por gentileza, te dou aí um espacinho e aí eu já vou para umas perguntas do chat aqui que pintaram que são muito interessantes. Acho que os colegas falaram bem, acho que, como diz o nosso presidente aqui na Scania, o futuro é eclético, né? E dentro desse futuro, certamente, todas as tecnologias terão espaço. O que eu acredito, o que a Scania acredita, de fato, é que o ESG ajudou a destravar.
ajudou a destravar não só para nós como montadora, que vínhamos trabalhando com várias tecnologias fora do Brasil, mas também ajudou a destravar os nossos clientes como transportadores e os seus clientes, que são os geradores de carga. Então, isso também foi muito positivo. Quando a Scania decidiu lá em 2019 ser a pioneira aqui no Brasil, trazendo os veículos a gás, desenvolvendo os corredores azuis e fazendo uma boa parceria com os produtores e distribuidores, automaticamente a gente destravou muito do que vinha acontecendo. A exemplo do nosso amigo do Mercado Livre, nós temos transportadores hoje que usam de fato os caminhões a gás na puxada de longa distância, com resultados muito bons. Então, isso mostra que o Brasil, por mais que já tenha toda uma geração de energia limpa, estes veículos, agora o diesel, sendo hoje um caminhão com maior eficiência energética do país, produzido pela Scania, os veículos a gás, hoje a Scania já tem mais de 600 caminhões a gás comercializados no Brasil desde 2019. E outra coisa importante, os nossos transportadores também se desenvolvendo nos veículos a gás. A Scania, por exemplo, para ajudar e facilitar esse mercado, desenvolveu uma linha de crédito chamada CDC Verde, onde ela traz um dinheiro, ela oferece através do Scania Banco uma linha de crédito mais barata para que os nossos clientes possam acelerar a compra dos veículos a gás, focada no veículo com redução de CO2, que são os nossos veículos a gás. Então, sem dúvida nenhuma, todas as tecnologias são importantes, a Agenda ESG ajudou a gente, os grandes embarcadores, que são quem de fato pode puxar o transporte para um transporte com maior redução, com maior descarbonização. Eu não tenho dúvida que o futuro vai trazer várias matrizes e a Scania está preparada para atender a todas elas e prover veículos aos nossos clientes que traga de fato essa redução de CO2 aí no médio e longo prazo. Maravilha, excelente resposta. Agora vamos para o chat aqui rapidinho. Vou fazer essa pergunta para o Leonardo, mas também, caso Bernardo e Alex quiserem também, né, fazer alguma observação, fiquem à vontade. Mas separei uma para vocês dois também, fiquem tranquilos. Leonardo, no caso aqui, o Argemiro nos pergunta o seguinte: os pesados BV não teriam uma vantagem com relação à manutenção para frotas em determinados segmentos? O que você acha acerca disso, meu caro? Eu acho que, por serem veículos mais simples, por serem veículos de manutenção mais simples, isso é verdade em partes. Quando você fala da manutenção pura e simples do veículo, sim, eu concordo que o veículo a bateria, ele tem uma manutenção mais simples. Porém, como os colegas colocaram aqui também, você tem um problema que a gente ainda não entende muito bem como a gente vai lidar, que é, após o uso das baterias, após a vida útil das baterias, como é que vai ser feito o descarte dessas baterias, como é que é a reutilização desse material. E, além disso, quando a gente fala de pesado, a gente está falando de uma infraestrutura pesada para carregamento. Então, isso também, além de serem veículos mais caros, logo de entrada para compra, para aquisição desses veículos, eles também exigem uma infraestrutura mais poderosa. Então, sim, a manutenção pura e simples ali da revisão, de você trocar peça, etc., ela é mais barata, mas quando você fala de todo o ecossistema que você precisa para operar estes veículos, ainda é mais caro. E não só é mais caro, como tem a sua autonomia também, de certa forma, limitada. Você tem o seu alcance limitado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um transporte São Paulo, Feira de Santana, você tem que parar no meio para carregar esse veículo, para você garantir que ele vai chegar lá. Eu vou ter esse slot para carregamento? Como é que isso afeta a minha velocidade? Então, sim, se a gente for falar só de manutenção, mas quando você fala de ecossistema para operar esses veículos, ainda não. Espero que um dia seja, mas ainda não. Perfeito. Agora separei uma aqui para o Bernardo e para o Alex. E Leonardo também, fique à vontade para interpelar aí, para fazer alguma observação. É uma pergunta do Roberto Suzuki.
E aí é uma questão, a gente já falou sobre algumas matrizes energéticas aqui, ele acaba abordando o hidrogênio, que já é algo, né, que é tátil na Europa, né? Entretanto, aqui nós ainda estamos caminhando, ainda a passos, digamos aí, lentos. Sobre o hidrogênio, para uso de transporte pesados, está no radar de Iveco e Scania, e aí é uma questão aqui que ele deixa também, quando? Abrimos aí fundo, Bernardo, fica à vontade. Posso começar? Beleza. Como eu já mencionei, no caso da Iveco, a gente, na verdade, já tem um caminhão movido a célula de hidrogênio, né, que é o Nikola Tre, que inclusive agora já tem comercialização nos Estados Unidos, tem comercialização na Europa, está começando a ser comercializado no Canadá também. É realmente, eu diria, o estado da arte ali em termos de eletrificação a célula de hidrogênio, né? Então, mais do que no radar, a Iveco já tem um produto comercializável, vamos dizer assim, já está pronto, tem uma fábrica, que é o produto da Nikola, que é uma função aí da joint venture da Iveco com a Nikola, né? Então é uma parceria muito forte que nós temos com a Nikola para desenvolvimento desses produtos elétricos. Quando no Brasil, não sei, sinceramente não sei, eu acho que é algo para mais de 8, 10 anos. Existe uma questão em que a gente discute muito que uma célula de combustível ela não precisa ser a hidrogênio. E no caso do Brasil, apesar da gente ter um potencial de geração de hidrogênio mais verde e azul do que os demais países, né, principalmente da Europa, pela nossa matriz energética novamente, que ela ajuda nesse sentido, a gente deveria estar discutindo aqui uma célula etanol. Então, deveria estar na pauta do Brasil a utilização do etanol para realmente alimentar uma célula de um veículo elétrico de grande porte, no caso dos pesados. Eu acho que isso é um tópico que já vi outras pessoas levantarem em outros fóruns, inclusive de automóveis, e que eu acho que é perfeitamente compreensível que a gente deve analisar o potencial da matriz energética de cada região do mundo e adequar soluções a essa matriz, né? Então, apesar de que a gente tem um grande potencial de hidrogênio, talvez esse não seja o melhor caminho para a região especificamente. Talvez a região vá se beneficiar de um outro tipo, né, de catalisador aí para a gente poder fazer a conversão ali na célula de combustível, né, a eletrólise na célula de combustível para gerar energia. Então, está no radar, o produto já existe, mais do que está no radar, a tecnologia já existe, a Iveco já tem a tecnologia, já fabrica produtos com essa tecnologia, mas para elas virem para a nossa região, eu acredito muito que elas deveriam ser adaptadas para a realidade da nossa matriz, e o quando, aí eu acho que a gente ainda tem um passo relativamente longo para que isso se torne viável para a nossa região, efetivamente. Maravilha. Alex, à vontade. Eu concordo com o Bernardo. As montadoras, a Scania tem essa tecnologia em teste na Europa, mas como bem colocado pelo Bernardo, é algo ainda um pouco distante. O custo dessa tecnologia é muito grande. Já existem iniciativas para aqui no Brasil mesmo, existem trabalhos para que a gente possa, de fato, explorar o etanol. Esse, de fato, deve ser um grande potencial de geração de energia elétrica no futuro, mas acredito que está bem distante. Acho que primeiro a gente vai passar muito pelos elétricos, normalmente, e aí mais adiante, quando essa tecnologia estiver um pouco mais desenvolvida, com um custo um pouco mais acessível, eu não tenho dúvida que o Brasil tem um grande potencial para isso. Quando é muito difícil precisar, a maturidade de cada mercado, a maturidade do mercado brasileiro e o desenvolvimento dos produtos ao redor do mundo e depois aqui, que vai dizer o momento certo de introdução. Acredito que se explorarmos com bastante afinco o que temos hoje em termos de diesel, gás, num futuro próximo elétrico, dentro desse período nós teremos aí uma evolução do hidrogênio e certamente ele vem com uma matriz importante aí também nos próximos anos. Perfeito. Leonardo, algo a acrescentar para a gente finalizar acerca desse tema? Não, eu acredito, eu concordo com os colegas e, sinceramente, célula de combustível não está no meu know-how. Maravilha. Então, meus caros, eu gostaria de agradecê-los pela participação. O papo estava maravilhoso, poderíamos ficar aqui até
até amanhã conversando sobre isso, sobre esse tema. Bernardo, muito obrigado. Alex, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. E boa tarde para a gente. E valeu pela participação, meus caros. Um abraço. Abraço, boa tarde. Valeu, pessoal. Sucesso a todos. Um abraço. Tchau, tchau.